Olá, me chamo Larissa da Silva Siquissu, estou aqui para compartilhar um trabalho intitulado A Construção Dialética do Corpo Social, Reflexões em Bourdieu, Foucault e Laban. Tenho como auxiliar, né, no processo de construção dessa pesquisa a professora doutora Eneila Almeida dos Santos, e é um grande prazer estar participando desse primeiro seminário do Prof. Artes, o FAM e o EA. Parceria tão necessária e importante para a produção de conhecimentos. Bom, essa construção dialética, ela vem a partir do pensar, pensar corpo, né? Então, nós trazemos justamente o pensar corpo na contemporaneidade e como esse corpo ele é protagonista das transformações que ocorrem, né, no seu entorno, e sendo elas sociais, culturais, políticas, né, então exalta-se justamente a contextualização das sociedades e desse processo de dialética social. Então, essa sociologia do corpo, ela vai acontecer proveniente justamente desses processos, né, que acontecem a partir dessa compreensão dessas manifestações, que vão expressar, inclusive, a forma de ser desse corpo, a sua biomecânica, né, e do que vai demandar esse movimento humano. É necessário pensarmos no corpo holístico e performático, visto que é impossível fazer a fragmentação desse corpo, né, um corpo que pensa, um corpo que produz, um corpo que critica, e que ele vai se adequar e ser submetido de acordo com o cenário qual ele está inserido, qual ele se desenvolve. Então, eu trago aqui em primeiro momento justamente o nosso primeiro pensador, né, intelectual, estudioso, que ele exalta o corpo nesse cenário. Então, trago aqui Pierre Bourdieu e o conceito de hábitos, uma temática tão importante, né, para esse autor, e ele vem justamente refletir na ideia de esquema corporal e as técnicas, né, desse movimento consciente. Então, ele traz o hábitos, que ele é representado justamente na manifestação desse cenário que circunda esse indivíduo através da sua expressão do esquema corporal e das interpretações dessas posturas e condicionamentos, né? Então, ele traz em voga um conjunto de reações, né, pelo qual o homem, enfim, as pessoas se movem, né? E esse hábitos, ele vai trazer essa dialética que esse ambiente influencia e traz um ser consciente e ocupante, né, de um espaço, e que ele se encontra em constante, né, transformação. Então, o corpo, ele é um material orgânico, porém, ele é impulsionado pelo abstrato, né, o seu pensar, o seu agir, suas relações de poder. Então, ele traz justamente essa questão. E aí a gente pensa como esse corpo, né, ele vai ser moldado, e nós adentramos justamente no pensamento que Foucault fala sobre os corpos dóceis. Então, esse corpo docilizado, ele vem primeiramente a partir de um objeto de poder, né, onde existe uma manipulação, uma obediência, uma habilidade multidimensionada, uma submissão desse corpo. Então, é importante pensarmos na moldagem desse corpo, né? E ele vai estar inserido em vários tipos de realidades sociais, então, o sistema militar, o sistema escolar, o sistema político, o sistema familiar, e eu só vou abrir aqui uma aspas justamente no sistema escolar, que é um exemplo muito pragmático desse processo, né, o qual o corpo é submetido. A gente pode pensar que na primeira e segunda infância, onde o corpo está no auge energético, no ápice da sua criatividade, então, muitas das vezes, esse corpo ele é colocado na sala de aula, onde ele é tolhido, onde ele é criticado. Então, Foucault traz
provocação, né, de como pensar esse corpo. E a outra provocação que ele traz, né, na sua obra Vigiar e Punir é justamente pensar, então, dentro de um processo de anarquia, como seria essa questão se não houvesse os corpos dóceis e o sistema de poder, e a gente traz a questão do Estado, né, muito forte na sociedade. Então, ele questiona, será que existiria a ideia de sociedade? Então, Foucault traz de uma forma muito forte essa questão, que é uma provocação que eu trago para vocês também, né, com relação à construção dessa pesquisa, e é importante, né, nós pensarmos nisso dentro das ciências humanas. E, por último, eu trago Laban e essa aqui na esfera do movimento, porque tanto Bourdieu como Foucault e como Laban trazem ideias, né, de como são esses corpos dentro de um sistema social. E aí Laban vai trazer justamente que na arte, né, especialmente na dança, existe todo esse estudo corporal e ele traz essa quebra paradigmática, especialmente no momento em que ele viveu, né, um coreógrafo húngaro que foi perseguido, inclusive, né, existe todo um contexto histórico, justamente porque ele começou a pensar corpo de uma forma diferente da sua época, né? Ele propõe um corpo orgânico, um corpo emocional, um corpo biomecânico, cultural, social, comunicativo e diverso. Então, ele traz esse estudo corporal na sua obra Domínio do Movimento, onde ele coloca em voga a ideia holística desse corpo e como é feita essa quebra paradigmática, né? Então, ele questiona e ele faz verdadeiros laboratórios corporais, onde corpos diversos, pessoas de vários biotipos, de várias profissões, né, produzem arte e produzem ciência, né, dentro dos seus estudos. Então, ele traz uma reflexão que sai do palco ali, né, do teatro, e traz para o palco da vida uma performance real desse ser humano, o qual ele questiona qual o movimento, qual a intenção desse movimento, o que de interno e externo, né, ocasiona, por que esse ser humano é dessa forma, por que se movimentar, qual a intenção. Então, para Laban, todos os corpos são dançantes e eles não necessariamente estão no palco. A dança é feita no cotidiano das pessoas, né? E que muitas das vezes é necessário pensar nessas quebras de padrões, né? Dos paradigmas, não só dentro da arte, né? Mas num contexto geral. Então, ele traz esse contexto da quinosfera, que ele nos apresenta como sendo uma esfera invisível ao redor de cada pessoa, o qual a pessoa produz o movimento com a sua intencionalidade, não só dançando, e que esse produzir, essa ação e reação, traz justamente o pensamento comunicativo e constrói seu entorno, né? E aí a gente pode pensar na ideia de Foucault e de Bourdieu no seu Hábitos, né? Então, as ideias se convergem, elas dialogam, elas conversam. Então, elas se complementam, justamente trazendo a ideia do ser holístico, certo? Então, só como uma reflexão final, visto aqui que eu estou dando só uma pincelada, né, no que é a ideia do trabalho, nós compreendemos que a partir desses três estudiosos que viram o corpo em facetas diferentes e estavam em contextos históricos distintos, mas que eles constroem, né, toda uma dialética que contribui muito para esse nosso pensamento, nossa reflexão de pensar corpo na contemporaneidade, né? Então, compreende-se que o corpo social é construído por uma complexidade de ações e de acontecimentos que eles se interrelacionam, né, e que possibilitam a expressão desse ser humano, né, a expressão do seu esquema corporal e da sua consciência corporal, agindo de forma direta nas transformações da sociedade, certo? Então, muito obrigada pela atenção, espero que as provocações e reflexões pinceladas nessa contribuição sejam importantes para nós pensarmos
corpo, arte, natureza, sociedade. Ok? Muito obrigada.